Bom, galera, então a gente está fazendo mais uma aula de novo agora no sistema de APNP, por conta da JEP, que acabou, né, ficando no nosso horário de aula e não deu para a gente reunir todo mundo para fazer essa aula, que ela é importante para o trabalho final que vocês estão fazendo. Ah, só frisando, né, a disciplina que a gente está fazendo aqui agora é a disciplina de projetos de instalações elétricas, e o assunto que a gente vai abordar aqui agora é sobre o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Nós vamos estudá-lo superficialmente. Recomendo que mais para frente, quem tiver interesse, que se aprofunde um pouco mais no estudo da norma. É muito importante para uma instalação industrial o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, apesar de não ser importante para uma instalação residencial, né, para instalações industriais ele é super importante, principalmente quando a gente for estudar também sobre a parte de aterramentos. Bom, o que a gente vai estudar aqui hoje, então, está dividido aqui em 7 partes. Primeiro, só uma introdução básica falando sobre o raio, né, alguns conceitos ali envolvidos. Depois a gente entra na parte da proteção de edificações com as cargas atmosféricas. Nós vamos ver como é que a gente calcula da necessidade de ter ou não uma instalação e também de uma instalação de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, e qual é o nível de proteção que a gente tem que ter, baseado em alguns critérios que a gente vai ver. Como é que a gente faz para dimensionar, então, o SPDA? E aí, brevemente, sobre proteção de equipamentos contra descargas atmosféricas, proteção em linhas de energia e proteção em linhas de sinal. Me pare em qualquer momento, tá, para tirar dúvida. Ou, né, depois, quem está assistindo o vídeo, me perguntem na semana que vem sobre a dúvida que vocês tiveram aí enquanto estava assistindo o vídeo. Então, começando sobre o raio, a gente tem aqui um órgão chamado Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, perdão. E fazendo uma pesquisa lá no INPE, vocês vão verificar esse dado aqui já tem uns 2 meses, né? Não sei se já se alterou, acredito que não, mas que em média, aqui no nosso país, cada raio ele causa um prejuízo de cerca de R$ 20, tá? E para vocês terem uma ideia, né, o nosso país ele tem cerca de 60 milhões de raios por ano, o que dá 1,2 bilhão de reais de prejuízo. Ou seja, os raios, eles são, além de perigosos, eles são importantes para instalações elétricas. Quando a gente fala de danos em edificações, a gente pode ter alguns desdobramentos, né, que pode ser danos causados pela queima de equipamentos elétricos e eletrônicos, né, por sobretensão, por exemplo. A gente pode ter, né, queimadas indesejadas na agricultura, que aí não está relacionada a edificações, né? E a gente pode ter também relacionado a concessionárias, perda de faturamento devido a interrupções, ou as concessionárias, não, desculpa, as indústrias, perda de faturamento devido às interrupções na produção. Então, por exemplo, cai um raio em uma linha de distribuição, né, ou na subestação de uma pequena indústria, e aí, né, devido à paralisação por queima de fusíveis, por exemplo, ou por ter danificado algum condutor de alimentação da linha de distribuição ou transmissão, né, a gente tem aquela perda que o tempo que a usina ficou parada sem produzir. Né? E além disso, a gente tem as perdas físicas também, físicas de pessoas, né? Que no Brasil a gente tem uma média aí, né, cerca de 100 pessoas que morrem por ano devido a relâmpagos, né? Ou seja por contato direto, quando o relâmpago cai numa pessoa, seja por estar próxima, né, do raio, até por ter algum um problema no coração, por exemplo, com marca-passo, que pode ser é, danificado por conta dos intensos campos eletromagnéticos que acontecem durante a passagem da corrente de um raio quando está descarregando para a Terra. O raio ele é uma descarga elétrica, então, de grande intensidade. Quando a gente fala grande intensidade, ele está na faixa de quiloamperes. A gente vai ver lá normalmente mais de 20 quiloamperes, mais de 20 mil amperes, ou seja, uma corrente extremamente elevada, principalmente para uma instalação elétrica ou para um corpo humano, que vai ocorrer na atmosfera, vai se estender por alguns quilômetros e que duram apenas milissegundos a no máximo segundos naqueles raios mais demorados ou quando a gente tem uma quantidade de cargas maior acumulada.
Eles são causados pelo acúmulo de cargas elétricas, principalmente em nuvens de tempestade. Aí tem esse experimento famoso do Benjamin Franklin, de empinar uma pipa ligada a um condutor, aproximar essa pipa de uma nuvem de tempestade. Esse condutor ele vai pegar o mesmo potencial elétrico, né? E aí ele colocava uma chave pendurada ali, claro, ele se isolava aqui, né? E aí naquela chave ali ele percebia algumas centelhas, o que indicava então que o que você tinha lá era carga elétrica acumulada mesmo. Esse experimento é bem interessante, mas sempre que eu dou essa aula eu gosto de ressaltar, né, que diversas pessoas já morreram tentando reproduzir esse experimento. Então, não quero encorajá-los que vocês tentem o mesmo, né? É verdade, vocês sabem, né, pela teoria lá que é verdade. Então, por favor, ninguém vai pegar um condutor aí, empinar uma pipa para ver, tentar reproduzir, porque é algo extremamente perigoso. Existem algumas teorias para a formação dessas cargas nas nuvens. A mais aceita é que elas são produzidas pela colisão de diferentes partículas de gelo no interior da nuvem, né? Então, por isso que acontece normalmente em nuvens de tempestade. Então, esse atrito, né, essas nuvens, né, devido às colisões lá, elas vão se acumulando e em determinado momento, essas cargas acumuladas criam um valor de campo elétrico tão elevado que rompem a rigidez elétrica do ar, e aí é por isso que aí aparece o raio, né? E aí o relâmpago que nós vemos, né, é o fogo, digamos assim, né, o momento do rompimento, e o barulho, né, porque é tão agressivo o rompimento do dielétrico ali na passagem da corrente, que faz aquele estrondo, e aí o barulho, né, que a gente escuta, né, do raio, e aí, claro, tem gente que fica brincando, conta quantos segundos depois do relâmpago para ter uma ideia de qual distância está acontecendo aquele raio, porque a luz é quase instantaneamente pelas distâncias pequenas que a gente está vendo o evento, né? E aí basicamente você calcula pela velocidade do som no ar, né? E tenta ter uma estimativa de qual momento aconteceu o raio. Enfim, o raio ele pode acontecer de algumas formas diferentes. Ele pode ser, por exemplo, um raio descendente de polaridade negativa. O descendente porque ele vai da nuvem para o solo, né, a polaridade negativa, porque a nuvem ela está com um excesso de cargas negativas. Tá? Esse raio ele se inicia com a quebra da rigidez dielétrica, com uma fraca descarga, que a gente chama de líder escalonada, que vai da nuvem para o solo. E aí, quando ela está chegando próximo ao solo, surge uma descarga ascendente do solo em direção à nuvem, que vai encontrar essa líder escalonada, e por isso a gente chama ela de líder conectante. Né? Quando elas se encontram, fecham um canal, né, que é por onde vai passar a corrente elétrica que está acumulada na nuvem. Né? Então você tem uma líder escalonada encontrando com uma líder descendente, formando um canal por onde vai passar a corrente que vai ser descarregada da nuvem. Então é mais ou menos isso daqui, né? Essa daqui é a líder escalonada, aqui de baixo é a líder descendente, elas se encontram, formam um canal, aqui a gente tem o raio descendente de polaridade negativa, ou seja, as cargas negativas da nuvem vão descer rapidamente para o solo, até ela se equilibrar eletricamente com o solo, e acontece então a seção do relâmpago. E aí, claro, né, os raios podem ser também ascendentes de polaridade positiva, e podem ser raios entre nuvens também, que são super comuns. Há aqui algumas curiosidades a mais. 80% dos raios eles são de nuvem para nuvem, né, os chamados os intranuvens. 90% dos raios são negativos. A durabilidade vai aí tipicamente de 0,1, ou seja, 100 milissegundos até 2 segundos. E a intensidade varia de 20 quilomperes até 200 quilomperes. 80% dos raios são múltiplos, ou seja, eles não acontecem em descarga única, eles acontecem em mais de uma descarga, chamadas descargas de retorno. E aí eu deixei um link aqui, porque existe um grupo do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele é específico para estudar a eletricidade atmosférica. Então, aqui nesse link, vou abrir aqui rapidamente. Eu acho que vocês não estão vendo a janela, né? Vou ter que trocar aqui rapidinho, gente. Já apareceu para vocês aí? Sim. Obrigado. Então aqui, né, a gente consegue ter, ali aparece um mapa, né, onde a gente consegue visualizar aqui
aonde a gente tem, por exemplo, tempestade, atividade elétrica alta, moderada ou baixa. E aqui na direita a gente consegue pesquisar, fazendo uma busca aqui no site, aliás, aqui, sobre a concentração de raios nas cidades do Brasil. Então, se nós digitarmos aqui, por exemplo, onde está nosso campus Guarapari, Espírito Santo, ele traz para a gente aqui algumas informações que a gente vai utilizar depois nos cálculos que a gente vai fazer para verificar a necessidade e qual seria a proteção que a gente vai colocar na nossa instalação. Ele traz aqui, esse dado que eu estou falando, é a chamada densidade de descargas. Nesse caso aqui, na cidade de Guarapari, ela é 1,1 uma descarga por quilômetro quadrado por ano. Então, se a gente dividir aí em lotes de quilômetro quadrado, cidade de Guarapari, a gente tem basicamente um raio caindo naquele quilômetro quadrado por ano. Só de curiosidade, né, o Brasil tem até um livro aqui, né, que eles estão publicando, né, o Brasil campeão mundial de raios, né? A gente tem uma intensidade altíssima de raio, né? Acho que é o local do mundo, o país do mundo que tem a maior concentração de descargas atmosféricas, então por isso que ela é super importante nos projetos daqui. A curiosidade, ó, 1,1 em Guarapari, se nós colocarmos aqui a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, é onde vocês vão fazer no trabalho, ela já é quase 2, ou seja, quase o dobro. A probabilidade de cair um raio lá é muito maior. Se a gente olhar aqui embaixo, olha, e no ranking estadual, ela está em quinto lugar, né? Enquanto Guarapari, ela está em 27º. Então, daqui a pouco eu vou deixar aberta aqui essa janela, que daqui a pouquinho eu vou acabar voltando nela. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Você falou de Cachoeiro, professor. Sim. Na terça-feira que deu o temporal, né? Eu abri na própria previsão aqui tinha a probabilidade de raios, né? Por regiões. E estava justamente em Cachoeiro. Pois é. A maior intensidade de raio. Eu fiquei pensando, cara, aqui em Anchieta, Guarapari já teve raio pra cacete, imagina lá, hein? Sim, assim, eu não sei explicar, não sou geógrafo, o motivo de lá ter uma intensidade maior do que aqui. Mas lá eu sei que ele tem intensidade bem grande mesmo. E aí, assim, quando a gente for fazer as contas, vocês vão perceber, né? Quanto maior a probabilidade de ter um raio, maior vai ser a possibilidade de você ter que ter um SPDA para a instalação que você está projetando. Vou seguindo aqui. Falando agora especificamente dos efeitos, como é um pouco mais de detalhe, eu coloquei aqui os principais efeitos, né? O primeiro deles é a grande elevação de temperatura no centro do canal do raio, né, que é aquele canal lá formado pela conexão da líder escalonado com a líder ascendente, e uma violenta expansão do ar, produzindo um ruído chamado trovão, né, ou seja, quando a passagem da corrente elétrica. Também fortes campos eletromagnéticos em torno do canal do raio, que vai se propagar aí a centenas de metros. E no ponto de impacto do solo, convergem linhas radiais de correntes que se deslocam no interior do solo, formando as raízes. Tá? Então, isso aqui vai ser importante para um negócio chamado tensão de passo, que eu já vou mostrar. Então, onde o raio entra no solo, né, ele se propaga, né, ele se dissipa, né, pela terra, e aí terra tem resistência, lei de Ohm, né, passou corrente na resistência, vai ter queda de tensão. E aí, ao longo das linhas de corrente, vão ter quedas de tensão, né, que ao tomarmos pontos de mesmo potencial entre as linhas, podemos imaginar, no caso de resistividade constante do solo, as chamadas linhas concêntricas de mesmo potencial, ou linhas equipotenciais. Tá? Então, essa figurinha aqui, se a gente considerar que a Terra ela é homogênea, digamos assim, né, quando a gente vai se afastando aqui do local do raio, a gente vai ter delta Vs aqui, né, para poder estudar. Isso implica se tiver uma pessoa, um animal em pé aqui do lado, né, você vai ter um delta V, ou seja, uma diferença de potencial entre uma perna e outra, por exemplo. E aí, se tem diferença de potencial entre duas pernas de uma pessoa, vai ter a chance de você ter uma corrente elétrica circulando pela pessoa. Acho que apareceu uma pergunta. O José aqui, se cair um raio no meu sistema de proteção, tenho que mudar esse raio de lugar, sabendo que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
José, eu diria que é até mais fácil o raio cair duas vezes no mesmo lugar. Que uma vez que você rompeu o dielétrico do ar, né, talvez está mais fácil ali, tá? O dielétrico ele já está, a resistência do ar, digamos assim, ela está mais favorável para acontecer outro raio no mesmo lugar. Mas eu gostei da, da observação já. É, bom, seguindo aqui para falar da tensão de passo, então, que é essa DDP que pode ter entre duas pernas da, da pessoa, né, que normalmente é o que a gente está interessado aqui do lado. É o seguinte, na área próxima ao local do solo atingido pelo raio, existem as linhas de correntes que produzem diferenças de potenciais, podendo provocar a circulação de corrente nos pontos de apoio dos seres, né? Podem ser pés, no caso de pessoas, ou patas, no caso de animais. Nos bípedes, como a distância é menor que nos quadrúpedes, essas correntes são de menor intensidade, tornando-os menos sensíveis à tensão de passo. Né? Ou seja, um boizinho, por exemplo, no pasto, caindo raio próximo a ele, tem uma chance muito maior dele ser eletrocutado, digamos assim, porque a DDP entre as patas dianteiras e traseiras, por exemplo, pode ser grande ao ponto da corrente que vai passar por ele ser fatal. Né? E a corrente aqui, no caso que eu estava falando, exatamente isso daqui, entre as duas pernas de uma pessoa, a DDP, né, a pessoa está pisando, por exemplo, aqui nessa linha, e aí vai circular a corrente entre as pernas, que pode também ser fatal, dependendo de alguns fatores, como, por exemplo, a resistividade do solo. Quanto maior for a resistência do solo, maior vai ser a DDP, né? E aí, quanto maior for a DDP, maior vai ser a corrente que vai passar ali, e também depende da corrente do próprio raio. Quanto maior for a corrente do raio, maior vai ser a DDP para uma mesma resistividade do solo. Como efeito também a gente pode destacar a parada cardíaca, que pode ser causada devido ao efeito dos campos magnéticos no ciclo cardíaco, através da fibrilação ventricular. E aí existe uma probabilidade de 4 em 5 de uma pessoa escapar desses efeitos, ou seja, caso você esteja muito próximo à descarga elétrica, né, considerando o campo elétrico de alta intensidade ali, você tem aí 80%, né, 4 em 5 de você escapar desses efeitos. Mas é uma possibilidade, uma probabilidade alta, digamos assim, né, de você sofrer dele. A tensão de toque, que é quando o condutor ou superfície por onde passa o raio tem uma resistividade elevada, né, e aí vai surgir uma resistência elétrica, uma tensão elétrica no condutor, né, então você tem um fio passando, um cabo de aço, por exemplo, por onde está passando a corrente do raio. Se você encostar nesse cabo de aço, enquanto está passando a corrente, ele tem a resistência do solo que está lá embaixo, vai ter um potencial elétrico ali e você pode ser eletrocutado também. Por isso que todo mundo adverte, né, a norma adverte, eu vou advertir também, que você nunca deve fazer um SPDA mal feito. Um SPDA mal feito, ele é mais perigoso do que não ter o SPDA. E se você coloca lá um caminho, digamos assim, para passar a corrente de um raio, e esse caminho ele não está bem dimensionado, o aterramento não está bem feito, por exemplo, você pode gerar, você está colocando um ponto para gerar uma DDP que se alguém encostar ali vai ser eletrocutado. No caso do raio cair de uma árvore, né, a gente tem duas situações possíveis, né, ou a árvore pode pegar fogo quando a intensidade do raio é pequeno e a duração é grande, né, ou seja, quando ele fica esquentando por muito tempo a madeira, ele pode colocar ela em chamas, ou a gente pode ter uma quebra da árvore sem a queima quando a intensidade é muito alta e de pequena duração, ou seja, dá um tiro na árvore, né, e aí essa árvore ela é partida. Então, tem algumas regras básicas para proteção pessoal, né? Caso você esteja numa tempestade de raios, como o Tarsis falou, né? Estou num lugar que está caindo muito raio, o que eu faço? O primeiro é evitar ficar em campos abertos durante uma tempestade. Então, se você está no interior, né? Às vezes no interior, onde tem criação de gado, por exemplo, é muito comum você ter um pasto sem árvores, né? E aí, um local como esse, um campo aberto, principalmente quando não tem nada mais alto do que você naquele campo, é muito perigoso. E o que fazer nesses casos? É seguir a segunda parte aqui. Né? Quando não tem uma casa para você se proteger, ou seja, um abrigo, né, principalmente de alvenaria para você ficar no seu interior, você tem que abaixar com a mão, colocando a cabeça entre os joelhos, né, e fixar as mãos, né, abraçar os joelhos. E se você estiver dentro d'água, né, o que você tem que fazer é sair o mais rápido possível, porque essa água ela pode ser condutora, dependendo da quantidade de sais que está lá dentro, pode ser ruim para você se cair um raio na água.
e não ficar nas janelas, né? Nem próximo a corpos metálicos como grades, né? Aquelas quadras, por exemplo, poliesportivas, que normalmente tem aquelas treliças de metal para sustentar o telhado, né? E assim por diante. Bom, então agora falando sobre a proteção de edificações contra descargas atmosféricas, né, a primeira coisa que a gente tem que destacar é que o SPDA ele está lá para proteger, mas ele tem algumas limitações, né? Por exemplo, ele não é 100% eficiente. Quando você faz lá um SPDA, primeira coisa, você não tem 100% de certeza que se ocorrer um raio, ele vai cair exatamente no SPDA. Tá? Pode ter diversos outros efeitos naturais que vão influenciar, que vão fazer com que o seu raio, por exemplo, atinja uma estrutura, uma caixa d'água e não o SPDA que você colocou lá para poder garantir a proteção da instalação. A descarga atmosférica ela é um fenômeno natural, ou seja, apesar de a gente calcular aqui por norma qual que é o nível de proteção, o tamanho de rede que a gente vai utilizar e tudo mais, a gente não tem certeza da intensidade do raio que vai acontecer. Né? Como a gente viu ali atrás, pode ser uma corrente de 20 kA, uma de 200 kA. Então, pode acontecer assim, né, situações muito diferentes uma da outra, então o sistema ele não é 100% eficiente. Os projetos que a gente faz, eles são baseados em dados estatísticos, né? Então, tudo que a gente vai fazer aqui, as decisões que a gente vai tomar, os números que a gente vai colocar, eles foram tabelados, né? As tabelas foram construídas considerando esses valores médios, né? E estatísticos e também considerando a economia de projeto, né? Ou seja, não fazer nada muito absurdo, de modo que fique muito caro e que ninguém consiga efetivamente implementar. É uma preocupação que a norma teve também. Ele não protege equipamentos eletroeletrônicos, né? Você tem um SPDA não quer dizer que você não tem a chance de queimar nenhum equipamento eletrônico na sua instalação. O sistema de SPDA é importante dizer que ele requer inspeções e manutenções periódicas. Como a gente viu, um aterramento mal feito com resistência alta, ele pode gerar potenciais elétricos perigosos durante uma descarga atmosférica. E aí, para garantir que aquelas conexões elas estão sempre muito boas, você deve fazer manutenções periódicas. Normalmente são feitas manutenções junto com numa indústria, né? Junto com as paradas de usina, né? Quando você para fazer manutenção nos equipamentos, aí você quando você consegue parar e colocar uma pessoa para fazer verificação, medição de aterramento, qual que está a resistência de aterramento, verificação das conexões, para saber se está tudo certo. É importante ressaltar que fazer um SPDA não vai evitar o raio, tá? Ele vai garantir um caminho seguro para a descarga, né? Ou seja, quando você coloca um SPDA, você não está evitando que caia um raio na instalação, né? Muito pelo contrário, você quer que caia se for cair um raio, que o raio caia no seu SPDA. Então, por isso que é importante ele estar muito bem feito, né? Porque se você quer que o raio caia nele, então ele tem que estar pronto para receber esse raio. A norma regulamentadora brasileira, a NBR, brasileira regulamentadora, perdão, NBR, que trata da proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, é a 5419. A 5410, instalações elétricas de baixa tensão, a 5419, proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. Essa norma ela admite 3 métodos distintos para você poder projetar um SPDA. Você pode utilizar o chamado método de Franklin, que ele vai ser normalmente mais utilizado para pequenas edificações e antenas em geral, quando você tem um ponto único para proteger. Tem o método chamado gaiola de Faraday, que é o mais utilizado, né, hoje já há bastante tempo, porque ele é o mais fácil de você projetar e também mais fácil de você instalar, e ele é eficiente. Então, é um método muito utilizado. E o método da esfera rolante, eletromagnético, que consiste em rolar uma esfera com raio normalizado, determinado pelo nível de proteção que a gente tem que ter sobre a edificação, né? E aí ele vai determinar essa esfera, os pontos onde a gente deve colocar os captores, né? Que são aquelas hastes responsáveis por fazer a captação, né? Por onde vai subir lá a líder ascendente contra a condescendente para poder criar um canal, né? Passando por ele de descarga atmosférica. Eu vou falar sobre cada um dos métodos, tá? Então, só continuando aqui ainda, a norma diz o seguinte, que os para-raios radioativos, né, que vocês não devem nem conhecer, que eles foram proibidos no Brasil na década de 90 ainda, 1989, se vocês encontrarem esse para-raio radioativo, por um motivo óbvio, né, a gente utilizou radiação em muitas coisas por diversos momentos,
né? E aí, de algumas décadas para cá, percebeu-se do mal da radiação, né? E aí, todos os lugares onde é possível economizar o seu uso, não utilizar, a gente faz isso. Aí no Brasil é proibido, então, e a norma recomenda que em qualquer lugar onde seja encontrado um para-raio radioativo, que ele deve ser substituído. Coloquei aqui 3 imagens, né, para vocês verem como é que era esse para-raio, né? Se por acaso vocês encontrarem um cara desse daqui, tomem muito cuidado, né? Eu recomendo, inclusive, que vocês entrem em contato com alguma empresa que já faz, né, que já sabe, né, fazer o manuseio desse equipamento e, inclusive, a destinação final dele correta, né? Não pode ser jogado em qualquer lugar. Vamos então para a necessidade de instalação e para a gente verificar o nível de proteção. A necessidade ela começa então para a gente analisar um mapa chamado mapa de curvas isocerâmicas, né? Que na verdade a gente nem precisa mais de olhar para esse mapa porque naquele site que eu mostrei para vocês agora há pouco, ele já determina para a gente o número de raios por quilômetro quadrado por ano, né? Mas esse mapa aqui de curvas isocerâmicas, é, ele determina aqui o número de dias de trovoada por ano, né? Ou seja, basicamente, quantos dias por ano chove com trovão, com relâmpago, naquela região que a gente está estudando. Então, tem as curvas aqui, como se fossem curvas de nível, né, que determinam, então, né, esses dias de trovoada por ano. E aí, para continuar, né, fazendo aqui a avaliação do risco de exposição, né, a partir desse dado, a gente calcula né, do número de trovoadas por ano, a gente calcula aqui o que eu estou chamando de NG, que é o número de descargas ao terra, né, que é exatamente o que aquele site nos fornece, né, que é o número de descargas por quilômetro quadrado por ano. E aí, para encontrar esse valor, a gente multiplica aqui o TD, que é o número de trovoadas, dias de trovoada, que é o que está naquele mapa de curvas isocerâmicas, elevado a 1,25 por 0,04. Faz essa multiplicação, a gente encontra então. Sendo que aqui no site a gente já encontra o NG direto, né, não precisando ficar fazendo essa conta para determinar, não precisa ficar olhando no mapa, né? Basta ir lá e digitar, igual eu fiz aquela hora que você encontra. Aí, na sequência, a gente calcula quantas dessas descargas podem atingir a edificação. Então, né, voltando lá para Guarapari, 1,1 descarga por quilômetro quadrado por ano, tá? Naquele quilômetro quadrado vai cair uma descarga por ano. Qual que é a chance dessa descarga atingir a minha edificação? E para calcular isso, a gente calcula a chamada área de exposição equivalente. E aí, se a gente tem uma estrutura retangular, né, como por exemplo essa do exemplo aqui, e o galpão que vocês vão estar protegendo, né, para calcular essa área, basta a gente aumentar a área da altura, né? Então, se for retangular, a conta é bem simples, né? A gente vai ter um retângulo aqui, né, cujas dimensões são a largura da nossa estrutura vezes a altura dela, né? Aí vezes 2, porque tem esse retângulo em cima e embaixo, por isso que aparece aqui, 2 vezes L vezes H, mais esse outro retângulo aqui, que é o comprimento aqui, vezes a altura da construção, vezes 2, né? Então, por isso que é 2 vezes C vezes H, mais esses pedacinhos aqui, né? Que se nós juntarmos, formam uma circunferência de raio H. E aí, por isso que aparece aqui como π vezes H ao quadrado, mais a área da própria estrutura, que está aqui no começo, largura vezes comprimento. Então, essa soma aqui toda, ela dá o nosso AE, que é a área de exposição equivalente, que a gente vai calcular em metros quadrados para utilizar no cálculo do ND, que é a frequência média previsível de descargas atmosféricas sobre a estrutura, né? Ou seja, baseado no NG, né, das descargas por quilômetro quadrado por ano, a gente multiplica ela pela área de exposição, vezes 10 a menos 6, e isso vai nos dar qual que é a frequência média previsível de descargas atmosféricas sobre a estrutura, e não no quilômetro quadrado. Com isso, nós calculamos o valor ponderado das descargas atmosféricas, ou seja, né, isso daqui é um valor considerando apenas, né, a quantidade de raios que cai por quilômetro quadrado e a área da nossa estrutura, e a gente vai ponderar por alguns critérios que vão diferenciar as estruturas, né, que são esses critérios de A a E, né, onde o A é o fator de ponderação que
que está relacionado ao tipo de ocupação da estrutura, o B ao tipo de construção da estrutura, o C ao conteúdo da estrutura e aos seus efeitos indiretos das descargas atmosféricas, o D é a localização da estrutura e o parâmetro, o fator de ponderação é a topografia da região. Passando aqui por cada um dos parâmetros, esse é só um recorte da norma. Então, o parâmetro A é o tipo de ocupação da estrutura. Então, se a gente tem, por exemplo, casas e outras estruturas de porte equivalente a casas, ou seja, residências, sem antena externa, esse fator ele é 0,3, ou seja, ele vai reduzir as chances de ter um raio na minha edificação. Ao ponto de, se eu estiver analisando uma escola, por exemplo, que é, né, o local onde nós, né, vamos lá ter aula, eu quase dobro a possibilidade de ter um raio naquela estrutura. Professor, é mais fácil cair um raio numa escola do que numa casa? Não. É porque a gente está mais interessado em proteger escolas e hospitais do que de proteger casas pequenas. Então, por isso que a gente acaba ponderando maior, né? A gente acaba aumentando a probabilidade de ter raio ali se a gente está analisando para uma escola. O fator B, que é o tipo de construção da estrutura, se ela é de aço revestida, se ela é de madeira, se ela é de alvenaria, né, se ela é uma estrutura com teto de palha, por exemplo, né, que é onde a gente dobra também a probabilidade de ter um raio ali, né, ou seja, o que dobrar a possibilidade vai me trazer, no final das contas, toda vez que eu aumento, vai me levar a chegar à conclusão que é necessário ter um SPDA ali. Então, por isso que a gente, quando vai ficando mais crítico, a gente vai aumentando esse NDC. O conteúdo da estrutura, que é o fator C, e seus efeitos indiretos das descargas, por exemplo, residências comuns, edifícios de escritórios, fator 0,3, ao ponto de novo, né, se é uma escola, um hospital ou uma creche, fator 1,7. A localização da estrutura, e aqui também é fácil de enxergar, se essa estrutura está numa área, em uma grande área que tem estruturas ou árvores de mesma altura ou mais altas, por exemplo, se é uma casa que está entre prédios, né, ou um comércio entre prédios, ou uma pequena indústria entre prédios, a gente reduz também a possibilidade, porque as estruturas que estão no seu entorno mais altas, principalmente do que ela, vão ter uma possibilidade maior de cair um raio nelas do que na estrutura que você está analisando. Se você está num local onde você tem uma quantidade pequena dessas estruturas mais altas ou de mesma altura, você vai colocar o fator 1, né? Ou seja, não vai alterar, né? E se você está num local completamente isolado, como num campo, por exemplo, onde você construiu uma casa e ela é o que mais alto que você tem naquele campo ali, você dobra também essa possibilidade. E por último, a topografia da região. Se é numa planície ou se você está num local mais alto, como por exemplo numa montanha acima de 900 metros de altura, né, você vai ter uma possibilidade menor ou maior. Bom, calculei então o meu NDC, que é a frequência ponderada previsível. Eu vou pegar esse valor agora e vou analisar o resultado para me ajudar a determinar se eu tenho que ter um SPDA ou não. Ou seja, se eu tiver um NDC maior do que 10 elevado a menos 3, né, ou seja, se ele estiver mais próximo de valor zero, né, digamos assim, valor zero ficou ruim, né? Mas se ele é menos, se ele é maior, né, digamos assim, ele é um número pequeno, mas se ele é maior, quer dizer que você precisa obrigatoriamente ter um SPDA. Se ele está entre 10 a menos 3 e 10 a menos 5, o SPDA ele pode ser dispensado se você justificar tecnicamente. Qual seria, por exemplo, uma justificativa técnica? Estou calculando aqui para um comércio, por exemplo, e dos dois lados do comércio, nos fundos do comércio, eu tenho prédios altos que têm o seu sistema de aterramento bem feito e que tem um SPDA, cada um deles tem um SPDA. Ou seja, se eu encontrei um valor de 10 a menos 3, 10 a menos 5, eu estou numa situação como essa, né, eu posso fazer essa justificativa para dizer que, devido a essas proteções do seu entorno, você não precisa de colocar o SPDA ali, ou seja, você pode dispensá-lo. Se o valor for menor que 10 a menos 5, né, provavelmente você está no local onde cai poucos raios e, além disso, você não é uma estrutura isolada, você não é uma escola, né, ou seja, você está numa situação bem confortável, o que te permite dispensar o uso do SPDA. Dando sequência, a gente faz, então, a avaliação do risco de exposição, tá? E aí
uma orientação, né, que independente do valor calculado, né, mesmo que você tenha encontrado um NDC baixo, né, você tem que analisar o seguinte, por exemplo, qual que é a necessidade dos ocupantes dali se sentirem seguros? Isso pode ser um fator que vai te indicar a construção. Por exemplo, deu um valor muito pequeno, não precisa de SPDA. Mas aí quem mora ali fala, tem muito raio aqui, vou me sentir mais seguro com SPDA. Ok, a gente projeta no SPDA, coloca na instalação. Há também a grande influência a afluência, tá? A grande afluência de público no local, como shopping, escolas, por exemplo. Eu tenho uma escola, não, eu tive uma baixa frequência ali ponderada, calculada, né? Só que como tem muita gente que frequenta esse local, então é super recomendável que você faça, né, o uso do SPDA. Locais com presença de materiais inflamáveis ou sujeitos a explosões, né? Obviamente, passa corrente lá, tem fagulha, isso é perigoso, então é bom ter um SPDA. A edificação ela ser isolada ou se possuir altura superior a 25 metros, né? Ou seja, ela é uma estrutura muito alta, você calculou, a possibilidade é muito baixa, mas ainda assim, se tem mais do que 25, a gente coloca obrigatoriamente o SPDA. A estrutura possui um valor histórico ou cultural inestimável, como, por exemplo, museus, né? Então, é ruim cair um raio, pode botar fogo no museu, ou uma igreja muito antiga, uma estátua muito antiga, por exemplo. Então, ali é recomendável que você a proteja. A necessidade de continuidade de serviço, né? Como, por exemplo, estações de tratamento de água. Né? Imagina se tem uma tempestade, cai um raio, desliga a estação de tratamento de água, e aí esse processo hidráulico de religamento ele é muito lento, e aí você, de repente, por ter ficado desligado ali por 2, 3, 4 horas devido a uma tempestade, você vai ter locais que vão demorar 2, 3, 4 dias para receber água novamente. E também a legislação municipal, né? Alguns municípios eles têm algumas regras mais justas de proteção, né? Lembrando, você nunca pode ser mais frouxo do que a norma, mais justo, ok, né? Então você sempre deve verificar também se existe alguma legislação municipal que te obrigue a fazer algum tipo de proteção extra, ou, né, devido ao tipo de instalação que você está fazendo, se é obrigatório você ter o SPDA. E aí a gente parte para o nível de proteção, que ele é feito, né, com uma classificação feita de acordo com os tipos de estruturas, né, por exemplo, para estruturas consideradas comuns, né, residência, por exemplo, os efeitos que a gente tem ali da descarga atmosférica, vai ser perfuração da isolação, de instalações elétricas, danos normalmente limitados a objetos no ponto de impacto no caminho do raio, e aí, por exemplo, em residência você tem o nível de proteção 3. Quanto menor for o nível de proteção, melhor tem que ser o seu SPDA. Como, por exemplo, se você tem museu ou locais arqueológicos, onde você tem a perda de patrimônio cultural insubstituível, você já tem, por exemplo, o nível de proteção 2. E indústrias químicas, usinas nucleares e laboratórios bioquímicos, por exemplo, o seu nível de proteção ele já vai ser igual a 1. Então, por dimensionamento, após você escolher então o nível de proteção, então eu verifiquei se tem a necessidade, né? Opa, tem necessidade, eu verifico qual que é o nível de proteção que eu tenho que colocar ali. E aí fiz isso, eu vou escolher então eu vou dimensionar então o subsistema de captores, o subsistema de condutores de descida e o subsistema de aterramento. Tá? E além disso, também deve ser tomadas medidas para equalização de potenciais e proteção contra surtos, que é a interligação do seu SPDA com o BEP, o barramento de potencialização principal da sua construção, por exemplo. Então a gente tem o chamado sistema de captores, né, que vai ter a função de receber os raios que incidam sobre o topo da edificação, distribuindo pelas descidas projetadas, ou seja, os cabos que vão levar lá dos captores até as hastes de aterramento ou a malha de aterramento que está instalada lá na sua construção. Essas hastes, essa malha de aterramento podem ser hastes fincadas, podem ser cabos esticados ao redor da sua instalação, pode ser condutores ligados em malha, e pode ser elementos da própria estrutura, como, por exemplo, os vergalhões que são utilizados na fundação. Independente do método utilizado, tem que ser previsto um condutor de captação ao longo de todo o perímetro da edificação para a proteção da borda, né? Ou seja, você tem lá, por exemplo, um prédio, lá em cima você tem as quinas do parapeito,
Então, ali nas bordas, você deve instalar, então, esse condutor. A quantidade e o posicionamento dos captores, ela vai ser determinada pelo método, né? Ou seja, se você está utilizando o método de Franklin, o gaiola de Faraday ou eletromagnético, você pode ter quantidades diferentes de captores e disposições diferentes também na sua estrutura. O primeiro, mais simples, digamos assim, é o método de Franklin. O método de Franklin é uma haste que você coloca lá na sua instalação. Essa haste nós chamamos ela de captor, né? Ou seja, você tem um chamado de mastro, né? E lá no topo desse mastro tem o chamado para-raio de Franklin, que é esse para-raio que tem aquelas 4 pontinhas, uma no meio para cima e 3 em volta, normalmente afastadas 120 graus uma da outra. E esse para-raio ele vai ser então interligado através de condutores a um terra, né, por hastes de terra ou com aqueles métodos que a gente comentou agora há pouco. A forma de projetar é simples. Um para-raio de Franklin, quando a gente faz o projeto, a gente considera um cone formado a partir do seu topo até a base superior do prédio, por exemplo. E aí tudo que a gente quer proteger tem que estar dentro desse cone, né? E aí esse cone ele vai ter uma abertura maior ou menor a partir da sua normal aqui, dependendo do ângulo alfa aqui, que está relacionado com o nível de proteção. Quanto menor o nível de proteção, ou seja, quanto mais proteção eu preciso, menor vai ser o alfa, né? Ou seja, tem uma chance de eu precisar de mais de um para-raio de Franklin, por exemplo, para garantir que toda a minha construção que está ali embaixo fique dentro desse cone de proteção aqui. Então, aqui uma exemplificação, um desenho melhor do cone, né, seria isso daqui, uma haste, né, onde quando eu prolongo lá, utilizando o ângulo alfa aqui, até tocar o solo, toda a minha edificação fica dentro desse cone aqui. Aí vale ressaltar que vocês vão perceber, obviamente, né, geometria básica, quanto maior o mastro desse para-raio aqui, mais fácil era a sua edificação ficar aqui dentro, só que, né, não vai compensar você colocar um mastro aqui de 20 metros de altura, por exemplo, para garantir que a sua instalação vai ficar toda aqui dentro. Vai valer mais a pena você colocar mais de um captor do tipo Franklin, né, ou de você utilizar um outro método. Tá certo. E aí, lá pegando na norma ainda, a gente utiliza então essa tabela aqui, onde você tem o nível de proteção, se ele tem que ser 1, 2, 3 ou 4, que a gente vem naquela tabelinha anterior lá, que vai depender se é uma escola, uma residência, por exemplo. E aí, feito isso, a gente vai escolher o ângulo, né, daquele alfa, né, que faz aqui esse cone, de acordo com o nível de proteção que a gente quer e a altura da construção. Por exemplo, uma construção de nível 1 de proteção, se ela tiver de 0 a 20 metros de altura, eu devo utilizar um ângulo alfa de 25. Se ela tiver mais do que 20 metros de altura, a gente não utiliza o método de Franklin aqui. A gente vai utilizar, nesses casos aqui, apenas o eletrogeométrico ou a gaiola de Faraday. Aí aqui a largura da malha é porque essa tabela também serve para a gente determinar a gaiola de Faraday. E aí, se você tem o nível 4, por exemplo, o que a gente vai ter aqui é um ângulo, por exemplo, de 0 a 20 metros de 55 graus, né? Ou seja, vai ser um cone bem aberto em relação ao primeiro, porque esse tipo de proteção aqui, nível 4, é uma construção que não é tão perigosa assim, caso caia um raio nela. E o método da gaiola de Faraday, que é o que eu quero que vocês utilizem no trabalho, né? Então aqui a gente está vendo uma planta baixa, né? E aqui a gente consegue ver no seu teto aqui as malhas e os captores, né? Então está aqui na cor lilás, uma malha ao redor da construção e aqui a interligação internamente dela com esses pontinhos na cor branca aqui dizendo onde que vão ficar os captores da nossa instalação. É esse o desenho que eu quero que vocês façam. Bom, esse método ele é simples. Para a aplicação do método, a gente deve utilizar uma malha de cabos esticados sobre a cobertura. E a gente considera essas malhas aqui
as dimensões dessas malhas da seguinte forma. Se eu tenho classe 1, por exemplo, de SPDA, o raio da esfera deve ser de 20 metros, quando for o caso da esfera, ou no caso aqui da gaiola de Faraday, o máximo de afastamento entre os condutores da malha tem que ser 5 por 5, ou seja, as minhas malhas aqui, elas devem ter no máximo 5 por 5 metros. Pode parecer muito, mas na verdade é uma malha bem pequenininha, ou seja, em situações onde a proteção ela é muito importante, a gente vai acabar construindo várias malhas lá em cima da nossa construção. Já do de nível 4, ela possibilita uma malha de 20 por 20 metros. Aqui tem um exemplo da gaiola de Faraday, na verdade é um método combinado. A gente tem aqui um para-raio tipo Franklin aqui no meio, protegendo esse pedacinho aqui de construção, e a gente tem aqui no entorno de toda a construção o método da gaiola de Faraday. Então a gente tem as malhas construídas aqui, que foram calculadas de acordo com o tipo de instalação, aqueles critérios que nós vimos ali agora. E aqui é importante ressaltar que nós temos condutores de descida também, que são esses vermelhinhos aqui, né, descendo da nossa instalação e sendo ligados às hastes de aterramento. Professor, Pode falar. por que é importante a malha de baixo estar interligada? Porque, imagina o seguinte, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, tá? Não, acho que é aqui, né? Imagina que cada haste dessa daqui é uma resistência, ok? Ok. Um lado da resistência está ligado no terra, certo? Sim. Que é aqui embaixo, digamos assim. O outro lado da resistência, se você tiver só uma descida direta, vai estar ligado por onde está passando o raio, beleza? Uhum. Se isso daqui for 10 ohm, por exemplo, quando o raio passar, qual que é a resistência que ele vai enxergar? Com 20 aqui, né? Faz de conta que é 20, então. Os 20 ohm de resistência da Terra, beleza? Uhum. E se eu interligar as minhas resistências, como é que elas estão ligadas aqui? Que tipo de ligação é essa? Paralelo. Paralelo. O que acontece se você tiver 20 resistores de paralelo, de 20 ohms em paralelo? A resistência cai. Em 20 vezes, né? Resistor em paralelo igual, vai ser 20 por 20 que dá 1 ohm. O que Isso. você ganha com a resistência menor? Uma queda de tensão menor. Exatamente, uma DDP menor, ou seja, fica mais seguro o seu sistema, entendeu? Entendi. Beleza. Por Obrigado. isso que quando a gente faz aterramento de uma instalação, por exemplo, uma instalação comum residencial, você já vai ter uma haste de aterramento do medidor, que fica lá embaixo do medidor, lá da EDP, lá na frente da casa. E aí você coloca uma segunda haste de aterramento para o seu sistema de proteção, lá para o seu, né, pro seu aterramento das estruturas lá mesmo da sua casa. A recomendação é que você interligue essas duas hastes. Porque o que você ganha interligando as duas? Uma menor resistência de terra. Uhum. Entendeu? E aí a resistência menor ela vai ser melhor, porque lá numa casa, por exemplo, quando tiver tendo uma fuga, o potencial, vamos pegar uma máquina de lavar metálica, por exemplo. Teve um condutor encostou na carcaça, só que a carcaça está aterrada. Se a resistência de terra for muito grande, você concorda comigo que vai ter um potencial elétrico na carcaça da máquina? Sim. Né? Então, se for uma resistência muito grande, pode ser que você tenha ali 60 volts, e aí mesmo a carcaça da máquina estando aterrada, a pessoa ainda assim vai tomar choque. Principalmente se é uma máquina de lavar, normalmente fica num local molhado, né? E aí vai potencializar ainda mais o choque da pessoa. Então, normalmente a gente faz essas interligações. Inclusive, tá, é recomendado até que num prédio, por exemplo, você interligue esse anel aqui externo com a própria fundação do prédio. Que aí vai fazer com que a resistência fique menor ainda, entendeu? Uhum. Show. Valeu, professor. Beleza. Pô, tá aqui. Muito simples, né? Igual vocês viram lá, é uma forma simplificada, mas tem um estudo muito grande por trás que eu recomendo é, que vocês pesquisem, né? E vocês vão encontrar aí diversos livrinhos na literatura. Eu vou colocar depois no slide uma foto do livrinho que eu comprei por último aqui, que é especial sobre SPDA. Eu acho que eu acabei guardando ele na estante lá, não está aqui pertinho, mas depois eu coloco uma fotinha dele lá. Recomendo que vocês, quem gosta, né, que vai trabalhar com isso, que dê
consultada nesse livrinho, vale a pena. E no próprio Mamed tem um material bem completo sobre os SPDA. Mas, enfim, né, o outro método que a gente vai ver aqui é o chamado método da esfera rolante ou da esfera fictícia. Consiste da gente imaginar uma esfera de raio R, onde o raio é determinado pela classe. Quanto menor a classe, né, ou seja, quanto melhor tem que ser o nosso PDA, menor vai ser o raio. E quanto menor é o raio, a gente vai ver que maior vai ser o número de captores que vai acontecer da gente ter que instalar, né? E é porque toda vez que a gente vai colocar uma haste de captor, perdão, aterrado, quando a nossa superfície ela toca, a nossa esfera toca a superfície. Então, vou tentar explicar aqui pelo desenho para ficar melhor. A gente pega um ponto, né, e aí a gente vai rolando a esfera pela edificação, né? E aí a gente consegue delimitar aqui o volume de proteção, que é por onde essa esfera passou, né? E aí, quanto menor é o raio, né, dá para a gente imaginar que menor vai ser a área de proteção aqui, quanto maior o raio, maior vai ser a área de proteção. E aí pode ser que você precise de um número maior ou menor de captores. Seguindo, então, a gente vai fazer o dimensionamento, então, das dimensões mínimas de condutores e captores. E aí, portanto, para qualquer um dos níveis, sendo de um nível 1, 2, 3 ou 4, se a gente tem um material de cobre, o captor, né, de cobre, ele tem que ser de mínimo 35 milímetros quadrados de bitola, o condutor de descida tem que ser de no mínimo 16 milímetros quadrados e o eletrodo de aterramento de no mínimo 50. Ao passo que se você estiver utilizando o aço, como ele é pior condutor, né, do que o cobre ou o alumínio, as bitolas devem ser bem maiores, né? O captor de 50 milímetros quadrados, o condutor de descida 50 e o eletrodo de aterramento de 80. Por que não usa sempre o cobre? Porque o cobre é caro, né? Então você tem que pesar aí o que vai ficar mais em conta ou não, qual que vai durar mais ou menos, principalmente dependendo do local onde você está, né? Quantidade de maresia, por exemplo, vai influenciar na sua escolha. Em relação ao subsistema de condutores de descida, aí vai aquela orientação que o próprio Tarso perguntou ali, a recomendação de sempre ligar os captores à malha de aterramento, né? Então você interliga todo, cria uma malha de aterramento, a gente pode ter condutores radialmente aqui saindo também, enterrados, para poder melhorar o aterramento. Na semana que vem, um dos assuntos que eu quero discutir é esse com vocês, tá? Sobre aterramento. Em edificações com altura superior a 20 metros, como também ele vai cumprir também, cumpre, tá, pessoal? Desculpa, a função de receber descargas laterais. Então, todos esses condutores de descida aqui, eles vão proteger caso o raio venha lateralmente aqui e entre em contato com a nossa instalação. Em relação a esses subsistemas de descida, né, eles devem ser espaçados o mais uniformemente possível, né? Esses subsistemas de descida aqui, né, eles devem ficar espaçados o mais uniformemente possível. Lá na escola, quando vocês forem lá, vocês vão perceber esses condutores de descida nas laterais do prédio, com preferência para colocação nos vértices do prédio, né? Então, pelo menos nos vértices do prédio devem haver os condutores de descida. E o espaçamento entre eles também, em média, varia de acordo com o nível de proteção. Quanto melhor tem que ser o nível de proteção, quanto mais, vou marcar aqui, quanto menor, né, ou seja, quanto melhor tem que ser o nível de proteção, mais próximos eles têm que ficar um do outro, ou seja, espaçamento médio de 10 metros para o nível 1, por exemplo, e 25 metros para o nível 4. Ainda em relação ao subsistema de condutores de descida, em grandes edificações, aquelas que têm a largura maior do que 40 metros, a gente tem que ter previsto também descidas no interior da edificação, né? Ou seja, se você tiver uma estrutura de 50 por 50 metros, por exemplo, uma estrutura bem grande, você tem que prever descida lá pelo meio da sua instalação. E aqui algumas características ainda a respeito desse subsistema. Eles devem ser retilíneos e verticais, garantindo um caminho mais curto, ou seja, você não pode deixar um cabo jogado aleatoriamente lá. Os cabos deverão ser protegidos contra danos mecânicos até uma altura de 2,5 metros do solo. Lá na escola ainda vocês vão perceber que tem um tubo de PVC, né, que vai do solo até uma altura de 2,5 metros a 3 metros, para evitar o contato direto com os cabos.
Eles devem manter uma distância de pelo menos 50 centímetros das aberturas, né? Ou seja, esses cabos de descidas não podem passar nas bordas de janelas. É claro, proteção, né? Caso aconteça um raio enquanto alguém esteja numa janela, né? Mesmo não sendo recomendado que você fique lá, né? As pessoas às vezes acabam ficando, então tem que pensar também nessas possibilidades. E que toda descida deverá ter um conector de medição disponível, que fica lá na ligação entre a descida e a haste de aterramento, ou anel que interliga as hastes, ou um sistema de aterramento. Esse conector de medição é para você fazer a verificação da sua resistência de terra, para ver se está dentro do aceitável ou não. Então tá aqui, né? Esse daqui, por exemplo, é um ponto de medição, né? Onde você pode ir lá, ter a conexão aqui entre o condutor de descida, a haste de terra. Nesse caso aqui é só uma haste de terra que está num anel, né, de aterramento, e aí você tem a disponibilidade ali de fazer essa medição. Ainda, né, a respeito das características, em caso de construção não combustível, como a alvenaria, os condutores poderão ser instalados diretamente sobre a parede ou até mesmo embutido sobre o reboco, né, esses condutores de descida. E os condutores devem ser interligados por meio de anéis horizontais, sendo o primeiro anel de aterramento a cada 20 metros de altura, né? Ou seja, você tem uma construção alta, um prédio de moradia, por exemplo, de 50 metros de altura, você vai ter esses anéis aqui, né, interligando esses condutores de descida, aí tasses pelo mesmo motivo, né, para você conseguir reduzir aí a sua resistência, né, já que você tem um caminho muito grande para percorrer ali, né, o seu cabo vai ficando cada vez com a impedância maior, e essas interligações fazem com que você reduza ali a sua resistência total, né? E o subsistema de aterramento, então, o subsistema de descida, né? E por fim, o subsistema de aterramento, que é onde a gente vai fazer a conexão final lá, o encaminhamento final da corrente do nosso descarga atmosférica. Então, ele tem por função receber a corrente oriunda das descidas e dissipar no solo. O subsistema de aterramento único interligado à estrutura é o tipo mais adequado, sendo funcional na proteção contra raios, para a rede de energia e para sistemas de sinal. Você deve tomar um cuidado quanto ao local de instalação da malha de aterramento, visando minimizar as tensões de passo potencialmente perigosas, né? Ou seja, você coloca uma malha de aterramento, enterra ela embaixo de um local onde as pessoas vão passar, né? Isso pode ser perigoso, porque você pode estar induzindo uma tensão de passo alta ali. Os sistemas eles devem possuir uma resistência de aproximadamente 10 ohm, melhor, né? E podem ser utilizados como eletrodos de aterramentos, armaduras de aço das fundações, construções, condutores aterrados, formando um anel ou retorno de edificação, igual daquela figura que nós vimos, hastes verticais ou ainda condutores horizontais radiais à instalação. Os eletrodos de aterramento devem ser instalados pelo menos a 50 centímetros de profundidade, pelo menos 50 centímetros de profundidade e 1 metro da fundação da estrutura, né, não fica colado na parede. Quando não for utilizada a fundação como estrutura de aterramento, você tem que seguir um dos arranjos a seguir. É um arranjo A, que é indicado para solos de baixa resistividade, aqueles solos que têm até 100 milhões de resistividade, e estruturas com perímetro de até 25 metros. Né? As características do arranjo A é que cada descida deve ser conectada a no mínimo 2 eletrodos, onde o comprimento mínimo do eletrodo vai ser o seguinte, né? Se o seu eletrodo for horizontal radial, for um cabo que você liga radialmente, ele tem que ter um comprimento pelo menos igual à altura do prédio, a largura, perdão, do prédio. Para eletrodos verticais ou inclinados, fincados no solo, eles devem ter um comprimento igual à largura do prédio vezes 0,5, ou seja, metade da largura, e utilizar o gráfico para obter o valor da largura. O gráfico é esse daqui. Então, para cada tipo de classe aqui, resistividade, a gente vai ter um L diferente aqui, utilizando o gráfico. E o arranjo B, que é obrigatório para estruturas com perímetro superior a 25 metros. É composto por um eletrodo em anel, interligando todas as descidas, podendo estar embutido nas fundações ou externo a estes, no caso da figurinha que nós vimos. E aí ele fala a respeito do material, pode ser de cobre, alumínio, aço galvanizado ou aço inox. O aço inox ele é muito caro,
então é pouquíssimo provável que vocês encontrem ou que vocês utilizem ele, né? O mais comum aí é o cobre, né? E aí, para o subsistema de aterramento lá embaixo, né? Se for o cobre, é 0,5 milímetros de espessura, seção de 50 milímetros quadrados. E se for de aço galvanizado, por exemplo, de 80 milímetros quadrados de seção, com uma espessura de 4 milímetros. Falando agora em relação aos captores, as descidas e eletrodos de aterramento naturais, que nós podemos considerar, ou seja, aqueles que já estão na estrutura, a gente não precisa de colocar nada mais, ou seja, os captores naturais, né, ao invés de hastes ou do captor de Franklin, por exemplo, uma estrutura metálica, ela é considerada um captor natural. Um mastro que fica para cima lá da estrutura também, os rufos e as calhas, os tubos de tanques metálicos, os guarda-corpos, estruturas metálicas de vitrôs, e elementos condutores também expostos da nossa estrutura. Todos eles são considerados captores naturais, ou seja, são pontos que a gente vai aumentar a possibilidade do raio ter contato com eles. Nós temos as chamadas descidas naturais, que podem ser pilares metálicos, elementos de fachada, como perfis e suportes metálicos, tubulações metálicas, exceto tubulações de gás, né, por motivos óbvios, as armaduras de aço da estrutura. A opção de fazer a utilização das armaduras de aço deve ser considerada como preferencial, ou seja, é bom utilizar a armadura de aço para poder fazer as descidas naturais. E deve-se garantir que pelo menos 50% dos cruzamentos de barras das armaduras estejam conectados para garantir continuidade elétrica, né? Ou seja, os vergalhões presos lá, eles devem estar muito bem conectados para garantir a passagem da corrente elétrica. Em relação às fixações e as conexões, né, devem ser reduzidos ao mínimo, né, ou seja, mais pontos de conexões, igual a gente faz ver lá com emendas, né, vai ser mais resistência que a gente está introduzindo, o que é ruim, né, para DDP, e deve tomar um cuidado especial quando da conexão de materiais diferentes devido à possibilidade de danos por corrosão eletrolítica, ou seja, misturar ali um cobre com algum tipo de galvanização, por exemplo, pode causar uma corrosão eletrolítica e aí deteriorar a sua conexão elétrica. Você sempre deve verificar a fixação dos condutores e captores, né, naquelas manutenções que eu citei, para saber se a conexão está bem feita ou não. Aí nós temos a chamada equalização de potencial, que tem a função de diminuir os riscos de incêndio, explosões, choque elétrico. Deve ser instalado no mínimo uma barra de equipotencialização que deve ficar próxima ao quadro geral de baixa tensão. Essa barra de equipotencialização devem ser conectados os aterramentos das instalações elétricas, aterramento da linha de telefone, né, e qualquer outro tipo de linha de sinal que você possa ter, as instalações metálicas da sua construção, né, os vergalhões das lajes e das vigas, e pilares, e as massas e as armaduras metálicas da própria estrutura. A partir dessa barra, a gente faz a interligação à malha de terra, né, e as descidas do SPDA vão ser interligadas diretamente à malha de terra. Ou seja, você vai juntando todo o aterramento do seu sistema para garantir essa chamada equipotencialização, ou seja, todo mundo no mesmo potencial elétrico. Aqui nessa figurinha está exemplificando. A gente tem aqui em cima um captor Franklin, que está interligado aqui com a proteção das bordas. Nós temos os condutores de descidas. Os condutores de descidas estão sendo interligados através de uma equalização secundária ao aterramento interno. Nós temos a interligação do BEP, do barramento de equipotencialização principal, a esses pilares, né, que estão aterrados aqui. Os pilares também estão interligados às hastes de cobre, né, o barramento de equipotencialização principal está interligado ao anel, né, de interligação, ou seja, está tudo ligado. Então, esse aqui é o recomendável para a gente fazer na instalação elétrica. Aqui um exemplo bem simples, só para vocês verem como é que vai ser fácil o trabalho de vocês. Determinar a necessidade, né, e também o tipo e as características do SPDA que a gente vai instalar aqui. Então, eu tenho uma estrutura aqui de 40 por 12 por 40 metros de altura, com um bloquinho aqui em cima de 4 por 6 por 4 metros. E aqui as características dessa instalação. Ela está na cidade de Espera Feliz, em Minas Gerais. Ela é uma fábrica.
ela foi construída em alvenaria. A gente tem ali dentro conteúdos que são suscetíveis a dano, caso corra ali um raio. Ela está localizada, ela é uma estrutura isolada e ela é mais alta do que as árvores do seu entorno, ela tem 40 metros de altura. E na topografia, ela está numa montanha acima de 900 metros de altura. E a gente vai agora só consultando primeiro o site, né? Então, entrando lá naquele site que eu mostrei para vocês, a gente resgata lá que a densidade de descargas atmosféricas é 1,49, ou seja, o NG é 1,49. Seguindo, a gente calcular a disposição equivalente, nesse caso aqui deu 9.666 metros quadrados. Depois, nós calculamos a frequência média previsível de descargas, multiplicando, né, o NG pela área de exposição, e aí achamos aqui 0,01 descargas por ano, ou seja, 14,42 vezes 10 a menos 3. Só que eu faço primeiro agora cálculo NDC, né, que é o ponderado. E aí eu vou descobrir agora quem são os meus fatores aqui, A, B, C, D e E. Primeiro A, ele é o fator 1, porque lá nós temos uma fábrica. O B também é 1, porque ela é uma estrutura de alvenaria, um concreto simples, com qualquer cobertura, exceto metálica ou de palha. Tá? Como eu não citei, como eu não coloquei lá, eu acho que eu não falei da cobertura, né? Mas enfim, estou considerando que ela não é uma cobertura metálica. E aí o fator aqui, então, é 1 também. Aí o fator C que ali é uma estrutura industrial e agrícola que contém objetos particularmente suscetíveis a dano, né, conforme eu coloquei aqui, né, na descrição. Então ali é 0,8. O fator D, ele vai ser 2, porque é uma estrutura completamente isolada, que ultrapassa no mínimo 2 vezes a altura de estruturas ou árvores próximas, né? Igual eu coloquei aqui, uma estrutura isolada e muito mais alta. E o último fator ali, o E, ele vai ser 1,7, né, já que ela está numa montanha acima de 900 metros de altura. Multiplicando tudo, nós encontramos aqui 39,21 vezes 10 a menos 3 descargas por ano. Como ela é maior do que 10 a menos 3, né, ela é 39 vezes 10 a menos 3, então isso daqui nos diz que nós temos que ter um SPDA nessa estrutura. Qual eu utilizaria aqui? Eu utilizaria um Franklin, nessa parte do meio aqui, e construiria uma malha aqui em cima utilizando o método de Faraday. E aí as dimensões dessa malha, a gente vai lá atrás e pesquisa, né? Lá pelo nível de proteção, qual que deve ser a dimensão. Seguindo aqui, então, para a parte final agora dessa aula, a gente tem a proteção de equipamentos contra descargas atmosféricas. A proteção, primeiro, né, contra sobretensões transitórias em linhas de energia, ela deve ser implementada sempre que houver risco à segurança e à saúde de pessoas oriundas das sobretensões da rede. Quando a instalação possuir uma distribuição ou uma entrada de energia aérea e se situa em local com índice ISO serônico, superior a 25 dias de trovões por ano. Professor, não, eu só tenho lá o NG. Se você tem um NG, você sabe que o NG é 0,4 vezes o TD elevado a 1,25. O TD é o número de dias de trovoadas por ano. Basta você calcular lá inversamente, né? Você vai conseguir encontrar o TD para permitir, né, que você saiba, por exemplo, quando a instalação possui cinturão lugar, ok. Para você saber, né, da proteção do que você vai ter que colocar ali. E também a proteção de linha quando possui partes da instalação situada no exterior da edificação, sujeitando-se a descargas diretas sobre tais componentes. Ou seja, está alguma coisa externa lá e você pode ter a incidência de um raio ali, então você também tem que fazer a proteção da linha. Aqui, né, de linhas de energia. Falando em relação às linhas de sinal, nos pontos de entrada e saída da edificação, incluindo entradas para telefonia, TV a cabo, dados de internet e da rede pública, você deve fazer a proteção. Nos pontos de entrada e saída da edificação que conectem a instalação a antenas externas, interligações com outras edificações, sistemas de monitoramento de sinais em áreas externas similares,
e também próximos a equipamentos sensíveis que não possuam proteção incorporada. Provavelmente alguns de vocês já devem ter visto esse equipamento aí, que é o chamado dispositivo de proteção contra surtos, que é o DPS, tá? Esse cara aí funciona como um varistor, ou seja, ele varia a resistência dele de acordo com a tensão, de maneira que ele está sempre ligando, por exemplo, a fase ao aterramento. Só que ele tem naturalmente uma resistência muito grande, ou seja, a corrente que circula por ele é uma corrente muito pequena. Quando ocorre um raio, por exemplo, uma descarga, e a tensão chega lá a 100, 200 mil volts, por exemplo, esse valor de resistência é reduzido e ele vai escoar, então, essa energia por ele para proteger sua instalação. Então, sua função é fazer o desvio do surto elétrico para o sistema de aterramento. Quando acionado, ele fecha um curto entre fase e terra por um período de tempo extremamente curto, só para garantir a descarga daquela sobretensão. Professor, só uma curiosidade, não sei se você já falou sobre isso. Esse dispositivo, ele é igual ao fusível? Uma vez que usou, ele não funciona mais? Ou não? Não sei te responder se ele não funciona mais. Vou dar uma olhada nisso para a próxima aula. Beleza. Mas eu imagino que... Tá vendo esse daqui, o status? Então, exatamente. Essa barrinha verde aí, eu achei que fosse alguma coisa relacionada a isso mesmo. Isso, mas eu não sei te dizer se... tipo assim, quando é que ele para de funcionar, entendeu? Eu acho que ele tem uma tensão, tipo, acima de... Igual aqui, tá mostrando aqui, eu tô vendo aqui 13 kV, né? Talvez quando passa desse 13 kV e ele tem uma descarga, aí você já tem que trocar ele mesmo. Mas eu não sei te dizer, assim, qual que deveria ser a corrente para fazer com que ele queime, né? Mas seria tipo um fusível, tá? Se ele não rearma. Uma vez que foi embora, já era. Só não sei te dizer exatamente, né, em que momento que ele vai embora. Se é qualquer surto, entendeu? De tensão, como é que funciona. Sim, ok. Falando então das proteções de linha de energia, a gente vai utilizar o DPS, tá? Sendo que o mais indicado da utilização do DPS é a proteção em cascata. Proteção em cascata você pega a sua linha elétrica e você vai colocando ele em todos os quadros de distribuição até próximo do equipamento. Como, por exemplo, um DPS na medição, um DPS no QDG, no quadro de distribuição geral, e um DPS junto ao equipamento. Ressaltando que esse DPS no quadro de medição, você depende de autorização da concessionária. Esse quadro de medição, vocês bem devem saber, ele é lacrado pela concessionária, só quem mexe lá dentro é ela. Entretanto, caso você não faça a opção de utilizar o DPS em cascata, pelo menos um conjunto de DPS deve ser instalado. E aí onde ele fica? No quadro de distribuição geral. Se pegar instalações mais recentes, que eu falo assim, não instalações muito antigas, todas elas vão ter o DPS no quadro de distribuição geral. Pelo menos aquelas que foram bem projetadas, né? E aí, no quadro de distribuição geral, a principal função dele vai ser proteger contra sobretensões que tenham origem externas, Vai proteger que essa sobretensão ela entre na sua edificação. Pessoal, só para deixar claro, a sobretensão aqui não é 10% da tensão nominal, não, tá? São sobretensões altas, tipo, não vai proteger se ao invés de entrar 127, entrar 135 volts na sua instalação, por exemplo. No ponto de entrada da linha de edificação, ela vai fazer proteção contra sobretensões causadas por descargas diretas na edificação. E para esse DPS, os tipos de ligações são no esquema 1, que é utilizado quando a linha elétrica não possui neutro, ou se esse é aterrado via barramento de equalização principal, que é o BEP. Então, esse esquema 1 aqui, onde a gente coloca o DPS entre a fase e o nosso BEP, e aí a gente pode ter esses três desenhos aqui, a gente tem aquelas situações lá, não sei se vocês lembram, que é o TNS, ou seja, você tem o condutor de proteção apenas sem o neutro, ou você tem um condutor de proteção com função de neutro e proteção, ou você tem ainda do mesmo ponto saindo dois condutores, um de proteção e um de neutro, e nós temos esquemas 2 e 3, o 2 e o 3 são utilizados quando a linha elétrica possui neutro, e esse não é aterrado via BEP. Então a gente tem aqui um DPS ligado entre as fases e o BEP, e além disso a gente vai ter um DPS entre o neutro e o BEP, já que esse neutro que vem lá da linha, por exemplo,
e ele não é único aqui, ele pode também ter um surto de tensão. Ou nesse esquema aqui, né, onde a gente tem um neutro, né, e a gente liga entre as fases e o neutro, que vem da instalação lá da EDP, por exemplo, o DPS, e depois entre esse neutro e o nosso BEP, também um outro DPS. E para os conjuntos de DPS adicionais, em esquemas TNS, TT com neutro ou IT, com neutro deverá ser utilizado sempre os esquemas 2 e 3, que são esses dois aqui de baixo. Nos esquemas TNC deverá ser utilizado o esquema 1. E em circuito sem neutro, independente do esquema de aterramento, a gente tem que utilizar 1. Se não tem neutro, utiliza sempre 1. Desculpa. Agora. Então a gente tem também os critérios que devem ser observados para o dimensionamento. Por exemplo, nível de proteção, que é o UP, para tensões de 127 e 220 volts, deve ser igual ou menor a 1,5 kV. E para tensões de 220 e 380, o nível de proteção ele deve ser menor que 2,5 kV. E a máxima tensão de operação contínua, que é o C, que é o valor que deve ser igual ou superior ao indicado na tabela em função do tipo de ligação, esquema de aterramento. Então a gente tem uma tabelinha aqui. A ligação do DPS está entre fase neutro, entre fase de proteção, entre fase de proteção e neutro. Então, dependendo de como ele foi ligado, você tem lá os esquemas de aterramento. Se for TT, o máximo que você pode ter aqui é 1,1 uma vez da tensão fase neutro, por exemplo. Ou, no caso aqui, por exemplo, entre fase e proteção, um IT sem neutro pode ter no máximo a tensão fase-fase. Ele deve fazer a suportabilidade às sobretensões temporárias e a corrente nominal de descarga e corrente de impulso ela deverá obedecer ao seguinte. Primeiro aqui, situação 1. O DPS para proteção contra sobretensões oriundas da linha externa e alimentação de manobra deve obedecer no mínimo essa tabela abaixo. Está no esquema 1, 2, 3, se a rede é monofásica ou trifásica, tem que ter a corrente nominal, deve suportar uma corrente maior ou igual a 5 kA. Para o protetor ligado entre neutro e proteção, se for monofásico, maior ou igual a 10 kA, trifásico, maior ou igual a 20 kA. E a situação B, ou 2, né, que é o DPS para proteção contra descargas, contra sobretensões causadas por uma descarga atmosférica direta na edificação ou em suas proximidades. E aí ele vai ter, no mínimo, também aqui na tabela aqui, né, se for no esquema 1, 2, 3, monofásico ou trifásico tem que ser uma corrente de impulso maior ou igual que 12,5 kA. Se for, por exemplo, o esquema de ligação 3, protetor ligado entre o neutro de proteção, o trifásico, por exemplo, maior ou igual a 50 kA, seja extremamente alto, né? Deve fazer, então, a suportabilidade à corrente de curto-circuito, caso ela ocorra no seu circuito. E além disso, desculpa, a situação 3, para o DPS utilizar proteção nas duas situações anteriores, que deve ser determinada tanto a corrente nominal como a de impulso de forma independente. E a coordenação entre os diversos DPS instalados em cascata, ou seja, qual que deve atuar primeiro, caso ocorra um surto de tensão. Algumas recomendações a respeito do DPS. Primeiro, deverá ser prevista proteção contra sobrecorrentes para o DPS, visando eliminar um curto-circuito causado por falha no dispositivo. O DPS deverá possuir indicação de falha ou deficiência por meio de indicador de testador ou dispositivo de proteção, que acho que é aquela janelinha que a gente estava vendo na imagem, tá? E os conectores de ligação ao DPS deverão ser o mais curto possível, sendo o máximo de comprimento de 50 centímetros, perdão. Normalmente ele fica dentro do quadro, então não tem esse problema de distância. Para finalizar aqui, só um slidezinho sobre a proteção em linhas de sinal. Para entrada de telefonia provida pela concessionária, a gente deve ter uma instalação, deve ser instalado no interior instalado no distribuidor geral. Para TV a cabo, deve ser instalado junto ao barramento de potencialização principal. E para antenas externas, deve ser instalado junto ao barramento de potencialização mais próximo, sendo feita a proteção nas duas extremidades do cabo. E a gente deve verificar também as características do DPS exigido pela norma para cada um dos casos específicos. Bom, pessoal, então fica aí como sugestão esses 3 livros aí, a norma,
tá? Também 5419. Que vocês estão bem servidos aí de suporte, né, de apoio para poder fazer o trabalho de vocês. Alguma dúvida que vocês queiram perguntar agora, antes de olhar o trabalho? Professor, eu estava lendo a norma esses dias, porque eu fui questionado lá no serviço sobre a obrigatoriedade do SPDA. Aí eu fui ver na norma. E eu não achei nada lá que indicasse obrigatoriedade no sentido, vamos dizer assim, jurídico, entende? Ela só faz sugestões, né? Que tipo assim, ó, se você vê que é uma instalação, então uma instalação que está sucinta uma coisa, a outra, então é recomendado que faça isso. Eu até reparei no seu slide lá no começo mesmo que você colocou recomendações, né? Aham. Lá na caixinha. Então, assim, por que aconteceu isso? Porque a gente estava refazendo um projeto de SPDA e deu 80 mil, só SPDA. Então, aí ela vem me questionar. Pô, é obrigatório mesmo? Esse negócio é caro pra caramba. Então, aí eu queria te perguntar, porque eu fui ler, né? Eu não li a de 2015, que eu acho que ela teve uma alteração em 2015, Sim. acho que eu li a de 2001. Mas mesmo assim, desde lá, eu não achei isso. Aí eu queria saber se você achou Aqui, que. ó. Vamos abrir aqui, peraí. Procurando uma na internet aqui, a de 2015. Ah, peraí. Ah, só para vocês saberem, tá? O Mamed mais novo, ele já tá com essas alterações. A versão que tem na escola, ele é a versão anterior ainda, dessa atualização que o Tarso falou de 2015. Tô procurando aqui uma taça pra gente dar uma olhada rapidinho, tá bom? Beleza. Você entendeu mais ou menos a minha dúvida? É porque eu fui Entendi, questionado e eu não sabia responder, porque eu não achei, entendeu? entendi. Deixa eu só ver se eu peguei a certa aqui. Ah, não. Poxa, eu tinha ela no meu computador, mas eu não. Eu só quero chegar naquela continha que eu coloquei para vocês, tá? Porque se você encontra o valor lá, você é obrigado a utilizar. Querendo achar aqui, não tô Mas conseguindo encontrar. não, eu lembro dessa continha, mas em texto. Você chegou a ver algum texto que diz alguma Sim, coisa? peraí, tô procurando aqui, tô caçando aqui. Ah, Tô tá. caçando no texto mesmo, peraí. Rapaz, eu não sei aí em Guarapari, cara, mas aqui em Vitória tá quente com força. Aqui tá também. Parece que tá um forno. Rapaz, eu tô sofrendo aqui na frente do computador. Aqui tá abafado também, Chico. Aqui, ó. Ah, você não tá vendo minha tela, né, Tassi?
Que vacilo. Não. É que eu esqueci que eu tô compartilhando a janela. Deixa eu colocar aqui, peraí. Quando aparecer, vocês me avisam? Porque acho que... Eu não sei se tá indo ou não. Acho que tá indo. Agora Oi. foi. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a janela aqui. Acho que vai ficar melhor pra mim. Tá vendo aqui agora, Tassi? Uhum, tô vendo. Então, a primeira coisa aqui, ó. Risco maior que 10 a menos 3 por ano são considerados inaceitáveis. Ou seja, se é inaceitável, você tem que fazer alguma coisa. Aí ele diz aqui, ó. Se o seu ND for maior ou igual que 10 a menos 3, a estrutura requer um SPDA. Aham, entendi. Né? Então, Eu acho que essa atualização aí é só da 2015, né? Ou da cara, 2001, eu acho que eu não vi isso aí, ou se eu não vi, ou não tem, né? Não sei. pode ser, tá? Não sei te falar exatamente Aham, se é entendi. Não, mas específico. aí tá claro, com certeza. Então, é exatamente aquilo que eu botei no slide. Ó. Se for de 10 a menos 3 a 10 a menos 5, a Ah, conveniência de SPDA deve ser decidida por acordo entre projetista e usuário. E se for menor, né, esse daqui. Aí eu tenho que calcular lá para ver quanto que dá. Você chegou a calcular? não cheguei não, mas com certeza daria. Era um campo aberto, acima lá das montanhas, com certeza daria. E é o que que é? Uma indústria? É Não, é um... um campo de futebol. Ah, Campo de entendi. Aí tem torre de iluminação, aí você quer ver se tem precisa de colocar na torre? Isso. Não, na verdade, já tem lá, só que tá velho, antigo, né? Ah, entendi. Teve que refazer. Aí, essa refazer com o preço do cobre, né? Ficou caro. Aí ela veio me questionar, entendeu? Pô, ficou em 80 mil. Tipo assim, o campo, né? Que a gente colocou nas torres, né? De iluminação e com a malha interligada também, né? Aham. Mas é caro mesmo, bicho. É bem caro. Mas assim, dura bastante também, se for bem feito, né? Ah, sim, com certeza. No caso de iluminação, como o Tarso está falando aí, como que faz? Coloca uma haste em cada poste? É. Ó, é, porque pode ser uma haste, pode ser existe uns, vou procurar aqui. É porque como lá tem o poste, ele é um concreto Aqui, diferente, ele tem o suporte para os refletores e tem o suporte para colocar o Franklin também. aqui, ó. Então, nesse caso, tem até o Franklin lá no poste. Pode ser um Franklin, igual o Tassi está falando, dependendo do tipo de poste, né? Mas tem uns para-raios desse daqui, ó, para-raios poliméricos, né? Que normalmente é utilizado nos postes de distribuição. Vocês estão conseguindo ver a imagem? Está pequeno, né? Sim. Dá pra ver. Dá São pra esses ver. daqui, ó. O Franklin é esse daqui, ó, que né, tem essas pontinhas aqui. E esse daqui, ó, até uma E no fotinha, ó, de um IFES, esse. para-raio. Oi? Foi mal, acho que eu falei junto, não entendi. É o que tem no IFES, esse. O Franklin. Tem os dois lá. No IFES tem o Franklin no teto, e se vocês olharem, tem os captores do Faraday também Tem formando gaiola, né? em volta do prédio. Exatamente. Tem as gaiolinhas vou botar aqui assim, ó. Vocês vão entender, ó. Captor, gaiola, Faraday. Vou pegar aqui um real para vocês poderem fazer analogia lá. Ver se dá para ver aqui. Tá ruim, né? Ah, poxa, quando você quer uma imagem, nunca aparece, né? Aqui, eles são essas hastezinhas aqui, ó. Se vocês repararem lá quem for no campus amanhã, Ah, vocês tem vão essa. ver, vocês vão ver que tem essas hastezinhas aqui lá em cima.
no bloco, né? Então vocês vão ver que tem nas quininhas e tem também ao redor dele mesmo a distribuição de alguns dele para fazer a malha. Que é o caso de vocês do trabalho, né? Vocês vão só desenhar essas hastezinhas aqui. É dúvidas, pessoal? Ah, que imagem legal, ó. Aqui é o método da esfera rolante, ó. Aonde ela toca o prédio tem que ter uma haste, tá vendo? Por isso que é a esfera rolante, ó. Aí quanto menor for o raio aqui, né, mais Hum, pontos ela vai tocar. que massa. Graficamente assim é legal, é mais fácil de entender, né? Vou até salvar essa imagem aqui para eu poder atualizá-la depois. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Eu não tenho, não. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou finalizar então nossa aula por aqui. E aí, assim que eu tiver um tempinho amanhã ou no sábado, eu coloco ela lá no Ava para todo mundo assistir, beleza? Ok. Uhum. Beleza. Pessoal, brigadão aí por vocês terem vindo. Desculpa pelo horário, mas é porque essa semana foi bem corrida e agora à noite era o único tempinho que tinha para fazer, tá bom? Não, tranquilo. Suave. Valeu. Ô, Frodo, Pode falar. eu não sei se talvez você já comentou antes, que eu acabei entrando atrasado, mas você pediu para lembrar você, durante a aula, sobre os negócios do trabalho. Acho que você ia falar do pé Ah, direito e. isso. Não, não falei não. Falei não, José. Vou atualizar lá na descrição do trabalho o pé direito que vocês precisam para poder fazer o projeto de iluminação, né? Vocês precisam saber a Uhum. altura do ambiente. Eu acabei esquecendo de falar isso. Então, obrigado por ter lembrado, José. Eu vou Ah, atualizar lá no outra documento coisa. Eu até e vou perguntei para passar para vocês. você, se no caso o local vai ter tipo janela, alguma coisa assim. Ah, então, aí pode considerar. Pode Ah, fazer tá. ele todo fechadão para ficar mais fácil mesmo. Assim, se você quiser considerar, fica à vontade. Pode colocar lá no seu projeto. Eu tô falando para Uhum. desconsiderar para ficar mais simples de vocês calcularem. Entendi. Eu até fiz isso que eu tava mexendo agora à tarde. Aí eu acabei colocando janela em tudo. Não, pode deixar então, não tem problema não. O real, com certeza, teria janela. Uhum. Você usou o programa, José? Usei. Tá Facinho, inclusive né? aberto aqui. Eu posso mostrar aqui. Mostra aí pra gente, por favor. Cara, é muito fácil. Assim, eu demorei um pouco para pegar o jeito, né? Mas eu achei até uma playlist de um tutorial. Aí eu mando lá no grupo, tipo, o pessoal dá uma olhada, que ensina a fazer certinho. Filé. Aí, ó, que bonitão. Aí. Deixa eu ver. Opa. Você importou o AutoCAD para ele? Isso, eu importei do AutoCAD, tipo, bem básico mesmo. Tem aqui um import, aí o plan. Aí você pega o desenho e importa ele direto para cá. Show. Aí você escolheu Aí, qual luminária? A fluorescente aí? essa daqui, ó, SM136V PSU, que ela atendia, acho que o IRC dela era 80, se eu não estou enganado. Ok. E, E aí, qual e altura pelo você data. colocou? Oi? Qual altura você colocou? Então, acho que aqui ele deve estar na altura da parede, a altura máxima, acho que é 2 metros e pouco que eu tinha deixado. Que, tipo, ele tinha. Quando eu fiz quando eu fiz, no caso, tipo assim, a estrutura, né, daqui, ele já gerou um valor automático. Aqui é 2 metros É, e 8. ok. É porque é baixo, né? Uhum, Abaixo assim, então, se a gente pensar num galpão de uma empresa assim, a gente vai trabalhar com o pé direito de uns 4, 5 metros, pelo menos. Isso vai entendi. influenciar bastante. Altera aí, vê se ele recalcula. Eu acho que eu tenho que mudar agora lá no luminário. Cadê? O tipo de luminária? Não, é porque. Será que ele calcula?
Consegue tá salvar. Deu ruim? Ah, tá, que eu tenho que selecionar. Eita. Eu tenho que apagar o antigo. Peraí. Mas tá vendo a quantidade de luminárias que deu agora? Aham. Né? Então, Tem assim, mais ó, que. olha como é que a altura delas influencia, né, diretamente na quantidade de luz que a gente vai precisar para iluminar lá no chão, né? Sim. Aí, Aqui. é claro, como você escolheu uma luminária fluorescente, aí precisa de uma quantidade bem grande mesmo. Uhum. Pô, mas bem bacana, né? Sim. Você viu que ele traça umas curvas legais aí, não viu? Não, eu não reparei nisso, Não viu não. ainda não? Deixa eu ver. Lá na esquerda, eu acho que é uma dessas barrinhas aí, ele vai ter o fluxo luminoso, alguma coisa assim. Aí, consumo de energia. Vai subindo para ver lá aquelas. Não, tá subindo. Tá bonito o programa. Clica aí nesse Light Scenes aí. Não, acho que não é isso não. Não. Filtro. Não, Acho que talvez aqui, né? pode ser. Eu lembro que ele fazia uns gráficos bem bacanas, cara. Tá vendo ali em cima aí embaixo, nessa barrinha de baixo, na esquerda tem lá uns, eu não sei se é site 1. Clica aí pra ver o que ele É, muda. Ah, eu achei que ele fosse mudar o desenho. Clica um build 1 ali. aí ele mostra o desenho do prédio. O prédio inteiro, tipo, aqui é do andar e aqui é dos cômodos Ah, separados. ok. Cara, vale a pena dar. Ah, esse daí, ó. Coloca aí, 3D Render. Ah, mas é porque eu sei que ele tem um modo aí agora que que ele consegue emitir um fluxo luminoso aí embaixo, entendeu? Aham. Aí, mas aí já dá pra ver as janelas que você colocou, né? Sim. Aí fica bem bonito, tá vendo? É, clica ali em cima, do lado do cálculo. Tem em cima do build 1 ali, na esquerda. O que é isso da esquerda aí? Ah, esse aqui? Não, a outra esquerda. É. Não, achei que ele fosse botar a luz ali pra baixo. Aí, clica aí. Ah, não, não, é Project. Não tô conseguindo ler muito bem daqui. Ali, cara, lá em cima, onde tem cena 1 ali, lights, Cadê? direita, direita. Não, lá pra direita. Vai pra direita. Vai pra direita, vai pra direita. Ah, O que é isso aí? Ah, só deixa isso, né? Não, não, acho que não. E o da que tá na direita aí, que tá Building and Outdoor. eita. Acho que deu ruim, hein? Ah, esse aqui eu acho que é para pistas. Eu não consegui ler. Ah, é Street que tá ali? É, Aham. tá. É. Provavelmente tem em algum lugar. Você vai achar aí depois, você vai ver. É muito legal, cara. É muito legal. Olha o Uhum. consumo aí. Esse consumo é interessante, ó. Consumo de 9.250 kWh por. É um A ali? Aham. Acho que por ano, do que talvez por ano. Não, não é por ano. Não sei. Teria que entender o que que é isso daí. Mas é bacana, né? Dá pra você ter, Aham. inclusive, essa noção, hein? Aí, pessoal, tá vendo? Quem faz aí já sai o desenho pronto já. Não precisa desenhar nada no AutoCAD. E nem ficar calculando nada, né? É. Tem uma setinha pro lado aí, tá vendo? Depois da onde você clicou ali agora. O que que tem nessa setinha? É Ah, tá. Não, essas perspectiva. são as laterais. Tá. Uhum. Bom, filé. Obrigado aí, José, por ter mostrado. Aí quem tá Uhum. com dúvida, o programa é o Dialux, tá?
DIALUX. É para Windows que você tá usando, né? Só tem para Isso. Windows, eu acho, né? Eu acho que não reparei, na verdade. Da última vez que eu olhei só tinha para Windows. Então quem usa o Windows é gratuito, não é, José? Aham. Pode baixar aí, ele já tem umas bibliotecas de lâmpadas, mas eu sei que dá para você pesquisar também as bibliotecas na internet. Alguns fabricantes já colocam o formato para você inserir aí. Sim, aham. Eu Você baixei foi... a da Philips. isso que eu ia falar, então da Philips você baixou e botou aí, né? Isso tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Você pode mudar o modelo de lâmpada, se você quiser brincar aí, né? Ver se procurar alguma lâmpada de multivapor metálico, sei lá, alguma coisa assim, ver se consegue um IRC bom, uma de IRC bom. Aí você vai ver que vai reduzir bastante a quantidade de luminárias. Tipo assim, tem muita coisa aqui que é até fácil de se perder. Mas é bom, é maneiro. Bom, pessoal, é isso. Nenhuma dúvida para agora. A mais, eu vou encerrar a aula aqui. Pode ser? Uhum. Beleza. Ok. Show, valeu, professor. Valeu, pessoal. Obrigadão aí. Boa noite para vocês. Até amanhã. Valeu, Frodo. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.